Olá, vamos então dar sequência à nossa construção de aprendizagem. Estamos então na nossa semana 7 e vamos tratar da questão das políticas educacionais e da estrutura e organização da educação brasileira desde a perspectiva das modalidades que nós temos no nosso sistema escolar. Nós temos, inicialmente, para poder lembrar, 3 modalidades da educação brasileira que são previstas na LDB, né? Elas seriam a educação de jovens e adultos, a educação profissional e a educação especial. As outras 4 modalidades grandes, inclusive a EAD, elas fazem parte das diretrizes curriculares nacionais e nós vamos, então, tratar dessas, né, modalidades nesse nosso encontro. Pois bem, o objetivo, então, vai ser identificar a EJA, como nós chamamos, a educação de jovens e adultos, a educação especial e a educação profissional, como algumas das modalidades da estrutura da educação brasileira previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que nós já conhecemos e trabalhamos com ela bem, 93, 94, 96, em vigor. Compreender as características dessas modalidades como formas diferenciadas de implementação da educação básica e o cumprimento dos princípios lá da Constituição Cidadã, que nós também já conhecemos bem, que está também em vigor, de 1988. E, por fim, descrever as diferenciações nas práticas escolares que são resultantes da implementação dessa modalidade, né, dessas modalidades de educação, como EJA, educação especial, educação profissional. A gente poderia falar, por exemplo, da educação do campo, educação indígena, educação quilombola. São todas elas modalidades que vão caracterizar exatamente esse processo de cumprimento dos princípios constitucionais. A gente já sabe que a estrutura educacional no Brasil ela está organizada de um modo democrático desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93, 94, 96. Isso porque, na Carta Magna, a Constituição de 88, ela já tinha como principal característica um processo de redemocratização do país. Nós já vimos isso, é a nossa 7ª Constituição e ela tem esse marco bastante importante e relevante, a ponto de dedicar, né, um capítulo à educação. Outra questão que a gente já sabe, e é muito importante, é a questão do modo de organização, o modo federativo colaborativo de organização do sistema escolar no Brasil, que contempla a diversidade e a pluralidade do país. Essa mesma Constituição de 88 tratou até mesmo, para a gente poder ter uma ideia, né, da questão da gestão democrática como forma de administração do ensino público. Nós também já vimos né, bastante e bem essa questão, o quanto ela é importante e fundamental. A construção coletiva do projeto político-pedagógico é uma das formas de concretização dessa gestão democrática. Pois bem, dito isso, a gente olha então para esse nosso fluxograma que demonstra de forma muito clara os 2 níveis de educação, educação básica e educação superior, as etapas da educação básica, que são 3, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e do lado direito, vocês veem ali as modalidades, educação profissional, educação de jovens e adultos também para o ensino fundamental, educação especial, e notem bem que elas correm e elas transitam de modo paralelo. Isso vai ser muito importante para a nossa configuração do que seria, então, esse conjunto do lado direito, que nós vamos chamar de modalidades. Retomemos os princípios para a existência das modalidades. Eles estão previstos na própria Constituição Federal, quando afirma que nós teríamos as seguintes bases. Coloquei até em itálico para a gente poder não esquecer. O primeiro deles seria a igualdade de condições, o padrão de qualidade, a liberdade de pensamento, o pluralismo de ideias, a gratuidade, a gestão democrática, a valorização dos profissionais da educação e, por fim, mas não menos importante, o piso salarial. Sem dúvida nenhuma, quando nós falamos e tratamos e estudamos as modalidades, seria esse princípio o que estaria mais enfatizado. Não que os outros não estejam, eles fazem parte desse conjunto, mas fazem parte, sem dúvida nenhuma, aqueles princípios ligados a promover uma igualdade de condições. Vamos ver por quê. Modalidade vem da palavra modo, que significa também modal. Vocês devem conhecer quantos modais de transporte, por exemplo, a gente tem. Terrestre, marítimo, ferroviário, a forma de fazer algo. Pois bem, quando eu estou falando de modalidade, eu estou tratando exatamente de englobar, de alcançar uma população ou um grupo que não teve acesso efetivo na educação básica na sua forma mais tradicional e regular. Portanto, nós estamos tratando
os desiguais de uma forma diferenciada, ou, se vocês quiserem, de uma forma desigual. Afinal, quando nós tratamos os desiguais da mesma forma, nós aumentamos a sua desigualdade. Portanto, a gente está tratando do princípio da equidade. E esse princípio da equidade, ele vai ser bastante visualizado nessa charge que está disponível numa obra importante, que nós já mostramos aqui, já falamos sobre ela, que é o Cuidado Escola. É um compêndio interessante que tem um prefácio do professor Paulo Freire, e essa é uma das imagens mais emblemáticas para a gente poder compreender modalidade, né? A escola regular, ela está desenhada e delineada com os seus formatos muito prontos. Então, suponhamos que fossem todos círculos. Sim, mas nem todos nos encaixamos nesses círculos. Alguns, por exemplo, têm uma audição diferenciada, alguns têm uma visão diferenciada, alguns têm algum tipo de deficiência mental, leve ou mais severa, alguns têm uma outra questão diferenciadora, que não pode se tornar uma desigualdade. Para poder atender esse processo, é que a gente vai chamar, então, dos modais, dos modos diferentes de fazer o ensino. E aí, o primeiro deles que a gente coloca é a educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, a educação à distância, a educação especial e a educação indígena. Notem bem, de um conjunto de 7 grandes modalidades, essas seriam, então, aquelas que nós mais necessitaríamos conhecer agora. Mas é muito importante a gente ressaltar tanto a educação quilombola como a educação no campo ou educação rural, tá bem? Educação de jovens e adultos. É muito importante, por isso que a gente já coloca em primeiro lugar, que a gente possa compreender que naquele histórico que nós traçamos desde o nosso primeiro encontro sobre a estrutura da organização da educação no Brasil, há um processo de um modo excludente, de uma estrutura bastante excludente do que seria a escola no Brasil. Portanto, muitos daqueles que poderiam ter estudado a uma certa época, e nós já falamos sobre isso, eles deixaram de estudar, ou porque eles não passaram no exame de admissão, ou porque precisaram começar a trabalhar e quando voltaram para a escola já não os comportava, não tinha a metodologia correta e por aí vai. Então, nós temos um contingente e um coletivo e um conjunto de pessoas, né, que fazem parte desse processo todo da nossa história, que por haver sistematizado a sua escola muito tardiamente, acabou fazendo de um modo só que não contemplava essas pessoas. Bom, e esse quadro é tão sério que o quadro histórico do analfabetismo no Brasil é desolador. Ainda hoje, nós temos um percentual bastante significativo de pessoas que não tiveram acesso à cultura letrada e escrita. A origem da educação de jovens e adultos, ela é muito marcada por campanhas nacionais e oficiais. Por quê? Também lá no início, nós vimos o quanto o Estado tem como função equalizar essas diferenças. Então, eu preciso ter determinadas iniciativas que partem exatamente desses governos e alguns casos até políticas mesmo de Estado. Outro momento relevante envolve os projetos e as vivências de uma educação popular, marcadamente antes do golpe militar de 1964. Lembremos-nos que a nossa primeira lei de diretrizes e bases é de 1961, e é muito interessante, pelo seu caráter humanista, ela regulamentou e ela abriu possibilidades de que importantes movimentos educacionais acontecessem, e a educação popular foi um deles. E esse movimento é muito caracterizado até o golpe de 1964. Um terceiro momento a considerar seria que os movimentos implementados pela própria ditadura militar, como Ação Básica Cristã, e o movimento brasileiro de alfabetização, famoso Mobral, vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, também são movimentos que vão confirmar o quanto a educação de jovens e adultos é marcada por campanhas nacionais e oficiais. Muito bem. Atualmente, como é que a gente pode compreender a educação de jovens e adultos? O seu público-alvo são aqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Está lá no artigo 37, né, no caput da nossa LDB. Bom, a principal experiência extraescolar corresponde ao mundo do trabalho desse grupo. Esse público-alvo de exames supletivos, né, no nível da conclusão, por exemplo, do ensino fundamental, eles deveriam ser maiores de 15 anos. No nível da conclusão do ensino médio, maiores de 18 anos. A responsabilidade dos poderes públicos municipais compete aos municípios a oferta
da educação de jovens e adultos, no ensino fundamental, na forma integrada da educação profissional. Vejam bem como o mundo do trabalho acompanha o retorno desses jovens e adultos à escola. A responsabilidade dos poderes públicos estaduais compete aos Estados-membros, né, a oferta, então, da educação de jovens e adultos nos anos finais do fundamental e do ensino médio, na forma integrada à educação profissional. Artigo 11 da nossa LDB, no inciso 6. Muito bem, a responsabilidade dos poderes públicos federais. Aqui vocês estão vendo que a gente retomou os nossos entes federados, né? Já falamos do município, já falamos dos Estados-membros, e agora a gente trata, então, da União. Compete, então, à União prestar aos entes federados uma assistência técnica e financeira na área de EJA, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada da educação profissional, dos Estados-membros, os municípios e o próprio Distrito Federal. Pois bem, então estão contemplados, né, os 3 grandes entes. Agora pensemos sobre esses dados. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que leva o nome de Anísio Teixeira, nós também já sabemos por quê, aponta uma queda de 7,7 no número de alunos na educação de jovens e adultos. A redução de matrículas ocorre de forma similar no nível fundamental, de uma redução de 8,1, e no ensino médio de 7,1. A tendência foi registrada pelo Censo Escolar da Educação Básica de 2019, publicado agora no dia 31 de janeiro. A educação de jovens e adultos atualmente tem um contingente de 3.273.668 estudantes matriculados. Independentemente do número absoluto, que ainda é um número importante, né? Imaginem, mais de 3 milhões estão matriculados, isso não significa necessariamente que todos os adultos que estavam fora da escola ou que não terminaram seus processos de conclusão da educação básica estão aí matriculados. Então, imaginem que esse número deveria ser maior. No entanto, contudo, a gente tem visto que há um decréscimo. Esse decréscimo é uma coisa que, ao mesmo tempo, indica que a escola tem sido universalizada no nível da educação básica, isso é fato, mas também indica que nós temos aí uma espécie de distanciamento da própria educação de jovens e adultos, e esse é um dos problemas sobre o qual e para o qual a gente tem se debruçado nos últimos tempos, né? Em que medida a educação de jovens e adultos tem cumprido a sua função com as suas metodologias, né, com as suas propostas em andamento. Assim, a gente já tem alguns elementos muito importantes para poder conhecer uma das modalidades mais relevantes para o cumprimento constitucional dos princípios da Carta Magna, que é o direito a todos à educação e, principalmente, esse direito acompanhado, deixei até umas reticências para a gente poder não esquecer disso, acompanhado do princípio da equidade, que significa uma igualdade de condições para todos, para que cumpram a educação básica, independentemente de estar na idade regular ou estar, né, de uma forma anacrônica, ou seja, fora do seu tempo, por diversos motivos, é importante que todos cumpram, então, e tenham o direito de concluir, finalizar a educação básica. Muito bem, dito isso, nós vamos partir para as próximas modalidades, tá bem? Até lá!